Nós vimos que as séries de funções nada mais são do que séries em que eu estou somando, né? Então eu tenho aqui uma série n de 1 infinito, de zero, eu estou somando determinadas funções. Nós vimos que as chamadas séries de potências, né? As séries de potências nada mais são do que séries de funções em que cada função ela é escrita na forma n, que a n é um número real, x elevado a n, tá? Ou ainda, né, a n x menos um certo valor fixo a elevado a n, tá? Então essas são séries de potências. As séries de Fourier, elas também são séries de funções. Só que ao invés de usarmos potências, a gente vai usar uma constante vezes cosseno, né? Cosseno de n vezes x, e outra opção, né? Também constantes, bn seno de nx. Tá? Então são séries que envolvem senos e cossenos como funções da minha série. Bom, para ter uma ideia de como a gente pode encontrar, né, vamos considerar uma série de funções que tenha justamente a forma a n vezes cosseno de nx, começando aqui de n igual a zero. Aqui para n igual a zero, o cosseno de zero vai dar 1, então esse termo aqui fica o termo constante. O que a gente observa é que se eu pegar o módulo deste a n, cosseno de nx, como o cosseno de nx é limitado por 1, isso é menor ou igual ao módulo de an. Portanto, se a somatória do módulo de an converge, do critério do M de Weierstrass, eu tenho que a série de funções vai convergir uniformemente. Tá? A questão é, dada uma função, como eu encontro os ANs correspondentes dessa função? Tá? Para isso, a gente vai usar um resultado lá do cálculo de uma variável, que não é difícil de ser feito, né? Só precisa fazer algumas integrações por partes. Então, se eu faço a integral de menos π a π de cosseno de mx vezes cosseno de nx dx, há três resultados possíveis. Se o m e o n forem zero, iguais a zero, esse resultado da integral dá 2π. Essa aqui é fácil perceber, né? Porque vai dar cosseno de zero vezes seno de zero, vai dar 1, então essa aqui é a integral de 1. Integral de 1 dá x. Então vai dar π menos menos π, vai dar 2π. Se o m for igual ao n, então vai dar cosseno de mx ao quadrado. Tem que fazer os cálculos e você vai encontrar como resultado que o resultado vai dar π. E se o m for diferente de n, então essa integral dá zero. Tá? Fica como exercício para vocês fazerem essas integrações. Eu vou admitir que f de x pode ser representada por essa série de funções, uma série de cossenos, tá? E que essa série converge uniformemente nos reais. Então eu vou integrar isso aqui no intervalo de menos π a π. Então se eu pego aqui a minha série de funções, a0 cosseno de 0x mais a1 cosseno de x mais a n cosseno de x, multiplico essa função pelo cosseno de 0x, então vai ficar aqui, e integro de menos π a π, vai ficar a integral de menos π a π de f de x cosseno de 0x dx, igual ao a0, cosseno de 0x vezes cosseno de 0x, integral de menos π a π, mais o a1, que é constante, integral de menos π a π de cosseno de x vezes cosseno de 0x dx, mais assim por diante, a n, integral de menos π a π de cosseno de nx vezes cosseno de 0x dx. E assim por diante. Usando agora esse resultado que a gente tem aqui atrás, né? A gente sabe que vai dar 2π se o m e n for igual a zero, forem iguais a zero. Vai dar π se eles forem iguais e diferentes de zero, e vai dar zero se eles forem diferentes.
Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, esse cara aqui, eles são iguais e iguais a zero. Então, esta integral aqui dá 2π, tá? Esse valor aqui dá 2π. Esse valor aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 0 nos meus índices, então a integral vai dar 0. Não valor, tá? Integral. E esse aqui também são diferentes, então também vai dar 0. Então, o único cara que vai dar diferente de 0 é o primeiro. Todos os outros termos vão se cancelarem. Portanto, a gente vai chegar aqui a integral de menos π a π de f de x cosseno de 0x dx. Cosseno de 0x é 1, né? Esse é igual a 0 vezes 2π. Então, eu cheguei aqui a integral de menos 1 a 1 de f de x, porque o cosseno de 0 é 1, igual a 0 vezes 2π. Agora, eu consigo encontrar o a0. Portanto, o a0 vai ser dado por 1 sobre 2π, né? Integral de menos π a π de f de x dx. Posso repetir o processo, agora usando um n diferente de 0, né? Então, eu vou pegar novamente a minha representação que eu tenho aqui, em cima, vou multiplicar por um cosseno de mx e vou fazer a integral de menos π a π. Então, eu vou ficar com cosseno, né, menos π a π de f de x cosseno de nx dx, igual a 0, integral de menos π a π cosseno de 0 vezes cosseno de n, mais a 1 integral de menos π a π cosseno de 1 vezes x vezes cosseno de nx, dx, e assim por diante. Todos vão ser diferentes, exceto quando eu estiver no termo n, em que eu vou ter a n integral de menos π a π do cosseno de nx vezes cosseno de nx dx. E os restantes são todos distintos. Como o n é diferente de 0, essa integral aqui a gente sabe que dá 0, essa integral dá 0, todas vão dar 0, exceto esta daqui que vai dar π. Portanto, eu vou ter que a integral de menos π a π de f de x cosseno de nx dx vai ser o an vezes π. Portanto, eu tenho essa relação aqui, onde eu encontro, então, o valor do an, que diz que 1 sobre π, opa, vamos lá, an é 1 sobre π vezes a integral de menos π a π de f de x cosseno de ax. Pronto, eu consegui determinar todos os caras, todos os a0s e todos os ans. Se a gente lembrar a fórmula do an é muito parecida do a0, é muito parecida com o do an, né? A única diferença é que eu estou usando aqui cosseno de 0x dx. A única diferença aqui é que está essa constante aqui, meio multiplicando este an. Então, em vez de eu usar sempre duas fórmulas diferentes, uma para o a0 e a outra para o n diferente de 0, eu vou fazer uma modificação na minha série original, tá? Em vez de usar aqui f de x igual a 0 cosseno de x a 1 a 2, eu vou considerar uma série como se eu tivesse um meio aqui dividindo, né? Então, como se eu já tivesse aqui o meio dividindo o meu a0, tá? Como eu já tenho o meio dividindo o meu a0, como resultado, essa expressão aqui fica igual a esta, tá? Para todos os n's. Então, eu posso usar uma expressão só. Portanto, a minha série de cossenos, ela vai ser escrita dessa forma. A0 dividido por 2, mais a somatória do n de 1 ao infinito do an cosseno de nx. E todos os coeficientes do 0 em diante vão ser obtidos por essa única expressão aqui, correspondente ao meu an. Tá? Bom, existe um problema a trabalhar apenas com cossenos, né? A gente tem que lembrar uma definição, né, de função par. Então, eu digo que uma função é par se o f de menos x for igual a f de x. E é uma função ímpar se g de menos x for menos g de x. As funções cosseno de nx são funções pares, né? Vocês podem mostrar isso. Então, quando você faz a soma de funções pares, mesmo em quantidade infinita, o resultado é uma função par. Tá?
Por outro lado, as funções seno de nx são funções ímpares. Então, se eu fizer uma soma de senos, eu vou ter uma função ímpar correspondente. Tá? Observe que eu começo de n igual a 1, porque o seno de 0 é 0. Então, não tem efeito nenhum na minha operação de soma. Tá? Ora, as funções elas podem ser pares ou ímpares ou nenhuma das duas coisas. Então, se eu pegar apenas a série de cossenos, eu não vou conseguir representar as funções ímpares. Tá? E se eu pegar só a série de senos, eu não vou conseguir representar as funções pares. Na verdade, a gente consegue mostrar que se uma função é qualquer, ela pode ser escrita na forma de uma soma de uma função par com uma função ímpar. Por isso, então, que a gente vai considerar depois a soma dessas duas funções aqui, ou dessas duas séries. Mas, por enquanto, vamos considerar aqui o seno. Se eu tiver uma expressão dessa forma, como que eu faço para obter os coeficientes Bn para minha função seno? Tá? Repetindo o processo que a gente encontrou lá. Então, se eu tiver uma série de senos, novamente ela é limitada pelo Bn. Se essa série dos Bns converge, então eu vou saber que o critério M de Weierstrass que ela vai convergir uniformemente. E para determinar os coeficientes, eu vou utilizar então esta identidade muito parecida com o que a gente tem do cosseno, com exceção de que aqui a gente só tem dois casos, né? Porque se a gente for considerar 0 e 0, vai dar integral de 0 vai dar 0, tá? Não nos interessa a integral do índice 0. Todos os índices aqui são diferentes de 0. Então, se eu fizer essa identidade, eu vou ter π se os índices forem iguais e eu vou ter 0 se os índices forem diferentes. Aplicando, então, na expressão, né, da mesma forma como a gente fez lá, a gente vai encontrar também uma relação que diz que o coeficiente da Bn tem que ser dado por uma expressão desse tipo. Bom, agora a gente vai então definir o que é uma série de Fourier. A série de Fourier nada mais é do que a junção dessas duas representações ou dessas duas séries. Então, a série de Fourier é a série dada por A0 sobre 2 mais a somatória do AN cosseno de nx mais o BN seno de nx. Observe que eu vou poder quebrar isso aqui em duas séries se for necessário, tá? Depois por causa da convergência uniforme. Então, nós podemos representar isso. Por enquanto, eu não estou dizendo que a minha função f de x é igual a isto. Eu estou dizendo apenas que eu estou definindo uma série associada a essa f de x. E observando que existe um terceiro lema que diz que quando você faz a integral de menos π a π de cosseno de mx vezes o seno de nx, não importa o valor do m e do n, essa integral sempre vai dar zero. Tá? Portanto, se você pegar e fizer aquela expansão, como a gente fez no começo, multiplicar por cosseno, multiplicar pelo seno, você vai obter fórmulas semelhantes à que a gente obteve nos casos separados, considerando apenas cosseno ou apenas seno. Tá? Portanto, os coeficientes associados vão ser dados por aquelas expressões que nós calculamos. Do cosseno vai dar o AN, tá? Com n começando de 0, 1, 2, e do seno vão dar os BNs, com n começando de 1 em diante, né? 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, dada uma função, a gente consegue expressá-la, na verdade, a gente consegue encontrar a série associada a ela, tá? Fazendo essas integrais. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Eu estou considerando aqui uma função no intervalo de menos π a π. Essa função ela é bem simples, né? É uma função que vale menos 1 no intervalo de menos π a 0. Então vamos desenhar aqui, ó, rapidamente um eixo, né? Então eu tenho aqui, ó, o meu eixo do x, o meu eixo do y, tá? Eu tenho então a minha função, ela vale menos 1 no intervalo de menos π a π, tá? Então ela vai valer menos 1 aqui.
E ela vai valer 1, mais ou menos a mesma altura, tá? A partir daqui, mesmo comprimento, né? Então, observe que ela é fechada, né? Ela é fechada nesse extremo aqui, tá? Vou pôr um pontinho aqui para destacar que ela é fechada. E ela é aberta aqui no zero. A gente vai ver que isso tem um papel importante quando a gente trabalha com séries de Fourier. Ela é fechada em 0π e aberta aqui no π, né? Então aqui a gente tem exatamente o ponto no π. Aqui a gente tem o ponto no menos π. Então ela vale menos 1 aqui e ela vale 1 esse ponto em diante. Ok? Essa é a função que eu estou trabalhando. Então, para encontrar os ANs e os BNs, eu vou fazer as integrais. Eu faço a integral do A0 separadamente, tá? Porque o A0 tem um caso especial em que o cosseno vai desaparecer e eu fico com a integral apenas da função. Então, vai dar 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x vezes cosseno de 0x. Como isso aqui é uma função definida por duas componentes, né? Num trecho e em outro trecho, eu vou fazer as integrais separadamente. Eu vou integrar de menos π a 0 e vou integrar de 0 a π. Então, integrando de menos π a 0, a função vai valer menos 1. Eu posso fazer a substituição. E aqui de 0 a π, a integral vai valer 1. Fazendo a integral aqui vai dar menos x, né? Então, vai dar menos π, menos 1 sobre π aqui dessa parte. O menos 1 é uma constante, eu tirei para fora. Ficou x aplicado de menos π a 0. E aqui ficou 1 sobre π, a integral de x de 0 a π. Fazendo a substituição vai dar 0 menos π sobre π, mais π menos 0 sobre π. Então aqui vai dar π sobre π dá 1 negativo, aqui dá 1 positivo. Então o resultado deu 0. Então meu A0 é 0 para esta função. Ok? Depois eu repito o processo, só que agora usando o AN, né? Então quando eu estou trabalhando com AN, o cosseno não desaparece. Mas novamente eu vou quebrar em dois intervalos, de menos π a 0 e de 0 a π. Já que nesses intervalos eu tenho as definições da função, que a função é menos 1 e que a função é 1. Então vai aparecer menos 1 vezes cosseno, mais 1 vezes cosseno. Bom, constante eu tiro para fora. Integral do cosseno de nx é o seno de nx sobre n. Como tinha um π aqui fora, ficou n sobre π, né? Aplicado de 0 a menos π. A mesma coisa que a integral do cosseno de nx, então vai dar seno de nx sobre nπ. Nunca se esqueça do n por causa da regra da cadeia, tá? Integral de 0 a π. Substituindo agora aqui os valores, eu vou ter então menos 1 sobre nπ, seno de 0 menos seno de menos nπ, mais 1 sobre nπ, que é essa parte, seno de nπ menos o seno de 0. Seno de 0 é 0, seno de n vezes π, o n é inteiro, então também é 0. Então dá 0, dá 0. Bom, soma de zeros deu 0. Portanto, o AN é 0 para todo n. Como eu fiz com um n qualquer, ele é esse resultado para todo n. Agora eu preciso obter o Bn. Bom, o Bn é a integral de 1 sobre π de menos π a π de f de x vezes seno de x. Então, isso aqui vai dar 1 sobre π, integral de menos π a 0, que é o intervalo em que ela vale menos 1. Né? Então, a função vale menos 1, menos seno de nx dx, mais a integral de 1 sobre π da integral de 0 a π, mais 1 sobre π vezes a integral de 0 a π de seno de x. Aqui o f de x aqui vale 1. Né? Fazendo aqui os meus cálculos, eu chego, então, a integral de seno é menos cosseno, com menos daqui de fora, né? Então, continua aqui, então ficou menos cosseno de nx sobre nx, aplicado de menos π a 0, e menos cosseno de nx sobre nπ, aplicado de 0 a π. Tá? O menos aqui com menos vai cancelar, vai ficar mais, fica 1 sobre nπ, cosseno de 0 menos cosseno de menos nπ, menos desse aqui, né? 1 sobre nπ, cosseno de nπ menos cosseno de 0. Ok? Bom, cosseno de menos nπ é cosseno de nπ, porque a cosseno é uma função par. Tá? Aqui esse sinal de menos eu posso jogar para dentro e troquei a posição dos dois. Tá? Eu fiz isso só para mostrar que esses dois termos são iguais. Poderia ter feito as contas direto, né?
mas são iguais, então vai dar 2 sobre nπ. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. Então depende do índice do n. Se o n for par, dá 1 positivo. Se o n for ímpar, dá 1 negativo. Então dá essa expressão aqui. Portanto, o meu Bn corresponde exatamente a esse valor, dependendo do meu índice n. Portanto, se o n for par, isso aqui vai dar 1 positivo, e como dá 1 positivo, 1 menos 1 vai dar 0. Então, quando o n par, o Bn é 0. Quando o n é ímpar, isso aqui vai dar menos 1, o menos aqui vai ficar positivo, então vai dar 4 sobre nπ. Portanto, há duas respostas para o Bn. O Bn ele é 0 se o n for par e 4 sobre nπ se o n for ímpar. Na hora que eu faço a minha substituição aqui, né, da minha série de Fourier, eu tenho o A0, que é 0, portanto desaparece aqui. A somatória dos ANs vezes cosseno de n, como ANs foram todos zeros, isso aqui também é 0. Sobrou só a somatória dos BNs. Ah, mas os BNs eu posso separar em pares e ímpares, né? Então eu vou fazer a soma aqui, ó, substituindo, lembrando que se o n é ímpar, o n é da forma 2k mais 1, né? Então, como o n aqui começa de 1, o k começa de 0. Tá? Por isso que aqui a somatória vem de k de 0 a infinito, do n, que é 2k mais 1, né? Então seria b de 2k mais 1 vezes o seno de 2k mais 1 x. Mas como o b de 2k mais 1 é ímpar, ele vai cair nesse caso. Então fica 4 sobre o n, que é 2k mais 1 vezes π, vezes o seno de 2k mais 1 de x. Eu só eliminei os caras que eram 0 aqui, né? Para não ficar aparecendo na minha série. Portanto, esta é a série de Fourier obtida a partir daquela função. A questão é, será que essa igualdade aqui é válida, né? Então tem até uma interrogação. Então, será que esta aqui vale? Tá? Será que eu tenho a igualdade? Eu posso substituir a função por essa série de funções de senos? Tá? Essa é a pergunta que a gente vai responder, né, a seguir.